Nova Almeida atualizada. Lucas 1, 67 a 75. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, e adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Oremos. Deus Pai, nesta noite, tu ilumine nossos corações para falarmos a tua palavra. Transmitir para os irmãos aquilo que tu me revelaste, que falaste para mim na leitura da tua palavra. Que todos possam compreender aquilo que vamos expor nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sete irmãos, eu tiro a frase do versículo 68, que diz: visitou e remiu o seu povo. É o tema da nossa mensagem de hoje para você. Meus amados, estamos há poucos dias de se comemorar a data do nascimento do Senhor Jesus. E o cântico de Zacarias nos chamou a atenção. Em sua época, quando ele foi entoado, no mesmo período, também se ouviu o cântico de Maria, e até quem diga que o cântico de Maria, o Salmo 3, que é a oração do Pai Nosso, são os mais lidos da Bíblia. Foi uma escolha de Deus para ela ser mãe do Salvador. O cântico de Zacarias, que foi o pai do precursor de Cristo, João Batista, ele destaca a vinda do Messias e profetizou que seria da casa de Davi. Então nós vamos ver um pouco mais na frente este tema. O segundo verso que eu escolho é o 70, que diz assim: prometido desde a antiguidade. Foi prometido a Adão, desde a primeira antiguidade. Foi prometido a Abraão, a Noé. E os profetas, até ele vir, o Messias, profetizavam sobre o assunto. Meus irmãos, o cântico de Zacarias foi assim a última profecia. Antes mesmo de nascer o Filho de Deus, sobre a vinda desse descendente, desse Messias, deste Filho de Deus, amados, entre nós. Quando se refere à descendência de Davi, amados, vem aí as histórias que se encontram nas Escrituras Sagradas. Tudo está na Bíblia. Você só precisa ler, se edificar na fé. Eu vou ver um pouco mais na frente sobre esse verso de número 70, prometido desde a antiguidade. O verso terceiro é do versículo 71,
que ele veio para libertar dos nossos inimigos. Jesus Cristo veio para nos libertar dos nossos inimigos. Então, existia um valente aqui. Aí chegou o mais valente, que tirou-nos da presa do valente e tomou das garras do inimigo, meus amados. Amados, o povo de Deus sempre viveu, tá certo, era um povo desobediente, mas era um povo que vivia muito oprimido, amados, muito oprimido mesmo. Eu diria pela a opressão que era feita sobre o Império Romano, que é aquela altura da vida do Messias, quem estava ocupando, amados, estava ocupando a terra da promessa, era Roma. Então ele oprimia, amados, e fez sofrer o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas sofreu, está certo, como eu disse antes, as consequências do pecado que o povo sempre viveu por de Deus, caindo aqui e caindo acolá. Então vamos à nossa mensagem. O primeiro verso é o de número 68. Visitou e redimiu o seu povo. Jesus veio ao mundo para nos redimir, para redimir gentios, judeus. Ele veio ao mundo, isso veio para cumprir a promessa. Jesus Cristo fazia 6.000 anos que Adão veio, que veio Noé, que veio Abraão. 6.000 anos, irmãos, se passaram. E aí, finalmente, se completa a chegada, se completa a profecia, se cumpre a profecia, é chegado o reino de Deus, amado. A humanidade, amados, venha sofrendo por causa dos ardis do pecado. O pecado é uma coisa terrível, que nós temos que ter todo cuidado, amados. O pecado veio para o seu povo e está mergulhado no povo que não é de Deus, que vive como escravo do pecado. Eles são chamados, na época de Jesus, de gentios. Eles eram escravos do pecado, amados, e muitos judeus também. Amados, e nesses tempos o povo de Deus se embruteceu, amado, por causa do pecado, amado. Eles foram perseguidos e pagaram um preço muito caro, amado. O sofrimento, irmãos, do povo de Deus, irmãos, era grande, e o resultado aí está por causa da desobediência do povo de Deus. Ele sofreu nas mãos do inimigo, ainda sofre hoje o povo de Deus que vira e mexe, desobedecem à vontade de Deus. O mundo sofre no pecado, é escravo do pecado, paga já literalmente as consequências do pecado em que ele vive, mas os crentes que vivem na graça não devem dar lugar, não devem dar margem ao pecado, porque o pecado traz consequências que são desagradáveis, irmãos, e nos faz sofrer e nos faz pagar um preço muito caro. Amados, parece que as opressões e também as perseguições, irmãos, ela vem crescendo dia a dia, e isso é dia a dia, o povo de Deus vem pecando contra Deus e contra si mesmo. O pecado que o homem comete, primeiro é contra ele, depois é contra Deus. Isso é muito triste, meus amados. Olha, amado, em nossos dias o inimigo vem atingindo a igreja, atingindo o nome de Jesus.
E os crentes precisam olhar para Cristo, para anunciar o seu reino, para pregar a sua palavra, para que as pessoas sejam redimidas, para que elas recebam a visita de Deus nos seus corações. Para que Deus visite o homem, é preciso que nós preguemos o Evangelho às pessoas e eles ouçam a voz do Evangelho. Amados, a alegria aqui de Zacarias foi grande, mas o último profeta que veio profetizar que o Filho de Deus estava vindo, amados, o último profeta. Irmãos, infelizmente, muitos crentes em nossos dias, amados, sem se referir aos que não conhecem a verdade, né? Que não conhecem a verdade de Jesus. Irmãos, eles não têm dado lugar à palavra de Deus. Eu costumo dizer todo dia no meu programa, na hora da oração: ó Deus, que as pessoas estão correndo risco de morte eterna, elas ouçam o Evangelho da libertação, da salvação. Eu oro a Deus assim todos os dias, amado. O homem precisa, amados, agir para conhecerem a verdade, para não errar, para não falhar. Irmãos, claro que na época de Zacarias era diferente da época de hoje, amados, né? O povo de Deus naquela época sofria perseguição, amados, era dominado pelos estrangeiros, e hoje nós somos dominados pelo pecado, que azucrina a vida dos crentes. Olha, meus irmãos, os olhos dos crentes hoje, em vez de estar olhando para a fé, em vez de estar visualizando, amado, a mesma profecia de Zacarias, eles não estão dando lugar, não estão dando margem à palavra de Deus. Então ele nos visitou, ele está visitando hoje. Quando alguém ouve o Evangelho, que entende, compreende e se converte, é porque está sendo visitado pelo Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 70, que diz: prometido desde a antiguidade, desde Adão, desde Noé, Zacarias, Jeremias, Abraão, tudo vem de lá para cá, né? Desde a antiguidade, irmãos, essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, que veio ao mundo, amado. Aquela época, amado, do Antigo Testamento, eu nem gostaria de chamar Antigo e Novo Testamento. Para quê? A palavra Antigo e Novo? Não, a palavra de Gênesis, Apocalipse é o quê? É a boa nova. Tanto o Antigo como o Antigo fala muito mais em Jesus do que os próprios evangelhos. Os evangelhos contam a praticidade da vida do Messias. A história dele, o evangelho é a história da vida dele, entre nós. Mas desde a antiguidade que as coisas acontecem, meus irmãos. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, né, para nós, nesses dias, nos firmar mais na palavra de Deus, irmãos. Porque o homem que não conhece a verdade, ele desconhece a verdade, irmãos, e desconhece tudo que acontece. E eles não esperam como nós. O que é que nós esperamos? Nós esperamos a vida de Jesus. A vida não, a volta de Jesus, que vai vir para, amado, o julgamento final. Resgatar ele já veio, redimir ele já fez, né? Redenção ele já fez, mas agora ele vem para o julgamento final. Ele vem para chamar os seus e apartar os que não são deles, irmãos. Assim como o mundo desconhece tudo, amados, eles não aguardam a vinda de Jesus, irmãos,
porque Ele não tem a promessa que nós temos, está na nossa vida, no nosso coração, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que vai acontecer, meus irmãos, né? Então, o prometido desde a antiguidade, irmãos, os crentes, irmãos, que aguardavam o Messias, irmãos, eles envergonharam a todos nós. Nos dias que o Messias veio, eles não creram nele. É tanto que João escreveu: veio para o que era seu, João 1:11, mas os seus, Babal, não receberam, não quiseram nada com ele. Muito pelo contrário, eles pisinharam eles, fizeram eles sofrer e até multiplicaram a coisa do Calvário, meus irmãos, né? Mas presta atenção, nós nos nossos dias de hoje, nós sabemos, irmãos, que ele sofreu, que ele morreu, mas que ele ressuscitou, amados, dentre os mortos, irmãos, e nós precisaríamos, como cristãos, valorizar na nossa vida Jesus Cristo. Não parar de evangelizar. Não parar. Nesses últimos dias, fui a tantas casas evangelizar. Estou indo aqui também. Como é gostoso a gente evangelizar as pessoas. Falar do amor de Deus para elas. Meus irmãos, essa é uma lição maravilhosa de Zacarias, amado, que nos ensina a receber a visita de Jesus Cristo, trazendo também a promessa da vida eterna, amado, que um dia Ele haverá de estabelecer para todos os crentes, para todos os eleitos, amados, que haverão de herdar a glória eterna. Irmãos, nós devemos ter como certa, né, a volta do Senhor Jesus, irmãos, porque Ele vai vir para fazer o quê? Para destruir o mal, irmãos, né? É que hoje está operando no mundo. Eu estava no supermercado ontem, um amigo meu, ele disse: pastor, os crentes não passarão pela tribulação. Tá bom, irmão? Que ouvido bem, né? As pessoas sempre, amados, deixam de conhecer os textos sagrados, né? Olha, meus irmãos, hoje o mundo, amados, o diabo, com as suas ações, irmãos, ele tem trazido todo tipo de perigo para os cristãos, irmãos. Infelizmente, meus irmãos, amados, todos nós cristãos esperamos um dia glorioso, não é? Um dia glorioso. Amados, como o crente passar a tribulação? Tribulação é um de quê? É um dos sinais da volta de Jesus. Quem que sabe disso? Os crentes. A Bíblia diz que ele vier, né, que houver a tribulação, ele vai levar os salvos e os rejeitados para onde? Para o julgamento final. Nós vamos ficar aí no milênio aí solto. Milênio é esse que estão vivendo, por isso que as pessoas desconhecem a tribulação. Meus irmãos, o dia glorioso vai ser algo fantástico. Ele vai nos levar para gozar deste dia maravilhoso. Por isso que na palavra da grande ceia, que eu peguei aqui recentemente, fala das roupas, né, autorizadas, né, para que ele seja conhecido. Talvez não seja plano, mas seja o nosso testemunho, meus irmãos, né? Seja o nosso testemunho
Meus irmãos, por último, o verso de número 71, amado, que Jesus Cristo já veio e foi profecias, né? Que ele viria para redimir o seu povo, profecias da época que ele veio, profecias ali para Zacarias, bem verdinha, bem novinha, e Jesus chegou naqueles dias. Ele veio para redimir o Cântico de Maria, a coisa mais fantástica que eu peguei hoje lá em Marizal. Irmãos, Maria, quando esteve lá em Isabel, ela falou, amado, no seu cântico, coisas fantásticas para vocês. Olha, meus irmãos, essa visita de Deus a nós é o Senhor Jesus, irmãos. E hoje, quando pregamos o Evangelho da Salvação, amados, estamos pregando o Reino de Deus, irmãos. E podemos afirmar com todas as vezes que esse é o Reino de Deus que nós estamos vivendo enquanto Ele vem para o Reino glorioso. Estamos vivendo aqui na carne, mas naquele corpo que Paulo disse lá no céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, no corpo da carne ele desceu para levar a espinhada e continuar no Reino de Deus. E nós andaremos no Reino glorioso de Jesus Cristo. Olha lá. Nós precisamos deixar este mundo na mão, não é? Nós não temos que dar lugar ao mundo, amados, porque o pecado continua aí com a grande maioria do povo. O povo é escravo do pecado, irmãos, comete os pecados, amados, de forma livre. Olha, meus irmãos, o mundo, amado, já é maligno. Esse mundo é um mundo mau, perverso, amados, que não tem como garantir nada. Nós só ouvimos isso na igreja, na casa do Senhor, amados, né? Nós ouvimos isso na comunhão dos santos irmãos, né? E sabemos disso, amados. Nós podemos parecer um povinho pequenininho, como o velho ensino de Jacó, como o cantor, nosso irmão Bibi, uma coisa que eu muito me emocionando, porque nós fomos entrando em Jerusalém, a gente cantou esse hino dentro do ônibus que a gente vinha lá da Galileia, lá da terra daquele verso de Jericó. Nós somos um povo pequeno, irmão, mas esse povo vai triunfar com Cristo. E todos os inimigos serão julgados pelo Senhor Jesus, amados, com a sua reta justiça. E aos crentes estão prometidos a glória de Deus, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Meus irmãos, o visitante, amado, que veio aqui ao mundo do Senhor Jesus Cristo, amados, que foi chamado de o descendente do Messias, amado, eu diria para vocês, irmãos, que ele veio ao mundo e ele significa o ungido de Deus, irmãos. O ungido de Deus que veio ao mundo, amado, como diz Gálatas 4:4, ele veio na plenitude do tempo. Olha, meus irmãos, ele veio visitar a humanidade e trazer para ela a libertação dos seus pecados, amado, da escravidão do inimigo. E concluindo, amados, um dos representantes e um reino ficou, amado, espantado e perguntou, amado, às pessoas pobres que faziam parte daquele reino, que ele era o rei. Ele perguntou, como é que vocês conseguem serem felizes? Eu sou o rei, a minha corte, nós vivemos na infelicidade com toda a riqueza, é pobre, vivem felizes. Né? Amados, aqueles homens pobres e simples,
Eles disseram: somos as pessoas mais felizes porque pertencemos ao reino de Deus. E quem não pertence ao reino de Deus está fora. Hoje eu peguei um funeral, esses dias, logo de dois, um com a irmã Alzira. Eu disse lá, irmão, interessante, peguei lá em funeral de Pedrinho, né? Pedrinho, quase 40 anos, foi batizado por mim. E nós, a irmã Alzira descobriu o retrato, me deu. Eu batizando ele há quase 40 anos, eu disse: esse aqui pertence ao reino de Deus, porque eu conheci muito bem, e há quase 40 anos, está aqui a foto, eu batizei ele. Foi assim, minha irmã? Olha, meus irmãos, é a garantia que temos, amados, de fazer parte de um povo que pertence ao reino de Deus, e que muitos não têm o reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus tem que nascer de novo. Nicodemo tem que nascer de novo. E implica em se arrepender. Implica em você crer. E você me seguir. Quer me seguir? Ele agora não. Deixa para mais tarde. É desse jeito. Eu quero concluir, meus irmãos, contando uma historiazinha, viu, Nego? Uma historinha muito interessante, né? Amado, muitas histórias têm se contado de pais, né? Porque muitos se esforçam para garantir o futuro de seus filhos. E um homem pobre fez de tudo na vida, vendeu tudo que tinha, trabalhou alugado e custeou seu filho na universidade, no curso de medicina. E aquele jovem terminou o curso de medicina em primeiro lugar. Foi exaustivamente, amados, aplaudido. Aquele jovem foi ovacionado por alunos, colegas, pelos diretores, pelos professores. Foi uma coisa fantástica, irmã Kátia. E preste bem atenção, ele foi receber o diploma. Quando ele recebeu o diploma de médico, não dá para contar sem chorar. Ele saiu lá da plataforma com o diploma na mão e foi até ao pai dele, entregou o papel e disse: também é do Senhor, o Senhor também é o dono disso aqui. Porque ele reconheceu o esforço do pai dele. Amados, o que o nosso Pai faz conosco é que nós precisamos ser gratos a pertencer ao seu reino. Somos parte deste reino maravilhoso de Cristo. Amém, irmãos?